Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é 11 de abril de 2025 e estamos passando aí já 10 minutos das 17 horas, sexta-feira. E hoje me veio uma mensagem para que eu falasse, não por minha vontade, mas o eu sou, o grande Espírito, Deus, aquele Espírito que fala conosco, aquele que do nada fez tudo, que nos mostra, nos ensina e de muitas maneiras e formas que tem de agir em nossas vidas, e a gente age também conforme o coração nosso que está impregnado com alguma coisa, coisas boas, coisas salutares, e naquilo que nos alimentamos. E aquilo que tenho me alimentado faz com que a gente tenha uma comunicação, um ouvir, um preparo, algo que para nós eu entendo que é imerecido, mas de alguma forma chega até nós para que haja uma comunicação, uma revelação, uma interpretação daquilo que vem para nós e que não deixa-nos sossegados, e nós temos que fazer a comunicação. Como se fosse uma atalaia que deve comunicar às pessoas da cidade aonde estão, para que do alto de uma torre cuide de todos os lados e cantos aonde possa vir o inimigo, de que lado possa vir o adversário, de que esquadrão, de que forças militares ou de que imponentes forças contrárias, o soldado atalaia tem que estar pronto, apto para informar aos demais, para que tome as devidas providências de defesa e de contra-ataque. Isso, espiritualmente falando, de uma linguagem militar que a própria Bíblia revela sobre os atalaias de Israel. Israel hoje prefigurando para os cristãos aqueles que em Cristo se converteram. A igreja verdadeira em Cristo, a videira verdadeira Cristo. Nós ramos enxertados para que, entendendo essa mensagem, aquelas outras tantas e as que virão, que possam dentro da caminhada de cada um produzir frutos e que seja bons frutos, porque se em Cristo está, bom perfume exalará, bons frutos produzirá. E eu tive já algumas revelações já acontecidas, e eu não vou entrar com jactância, mas dentro da humildade, como tantas outras pessoas já souberam e quantas eu já comuniquei. E essa outra que me veio a mim, no repouso que eu tive agora há pouco, e que eu estava chegando no lugar com muitas pessoas. E algumas pessoas, ao ver a chegada, que me conheciam, mostraram e demonstraram certa alegria e satisfação em ver que eu estava chegando ali. E num dado momento, falando com as pessoas, me comunicando, eu me retirei para sair daquele espaço. Eram terras, eram pessoas, eram famílias abastadas, pessoas que trabalham bastante e tiram da terra o sustento e o pão para a mesa de todas as pessoas que estavam naquela localidade, tanto pessoas, famílias, como pessoas empregadas vivendo da terra. E quando eu fui me retirar, um dos filhos do dono das terras disse: "Você não vai embora
sem ler uma passagem, falar para nós algo de Deus. E estava cheio de crianças também naquela localidade. E me trouxeram uma Bíblia, e a Bíblia representava a Bíblia sendo a Bíblia do meu pai. Meu pai, ele é católico, e foi a Bíblia que eu aprendi a ler quando era criança. E essa Bíblia foi trazida para mim, mas era uma Bíblia agora contemporânea, ou seja, uma Bíblia mais nova, mas do meu pai. E o pai desse jovem pegou essa Bíblia e me alcançou para que eu lesse um versículo que ele disse para mim ler. E ele me falou o livro, que está... Ele disse, você deve ler e falar sobre esse assunto. Capítulo 10 de Isaías, no versículo 12. E me acordei antes de ler. Mas ainda num dado circunstâncias de milésimo de segundo, porque a fração do sonho ela pode ser segundos rápidos, milésimos contados, para nós parece que é tão grande, que eu disse, olha, o que eu vou falar, a minha fala é para pessoas de adolescente para adulto, crianças não vão entender, depois tem que alguém falar para as crianças aquilo que eu vou falar, porque elas no momento não compreenderão, e a minha linguagem é para adolescente e para adulto. E as crianças estavam todas atentas para a leitura. Eu discorri aquela Bíblia grande, que era um volume maior, com as folhas bem finas, e estava dificultando a que eu encontrasse o livro de Isaías. Eu passava para o novo, para o velho, e não encontrava o livro de Isaías, porque não estava habituado a pegar a Bíblia, que outrora, quando pequeno, pegava, mas não era aquela, agora era uma outra mais moderna, um pouco maior, e ela traz gravuras no meio dela. Aí veio o pai de novo do jovem que pedira que eu falasse algo de Deus, e veio esse pai, e eu tenho que estar aqui entre esses livros, o livro do profeta Isaías, e abriu no capítulo 10, e algumas Bíblias elas trazem gravuras conforme os fatos que estão acontecendo respectivamente com relação à leitura. E a gravura que trazia era uma gravura dos dias de hoje, como se fosse propaganda, publicidade entre a capa interna da Bíblia, com alguns números que as pessoas faziam um sorteio de jogos, e mais algumas publicidades que acontecem no meio dos comerciais e nas mídias que hoje divulgam os interesses comerciais dos produtos das pessoas que fabricam e vendem esses produtos. Estava ali. Aí quando eu fui pronto para ler, já estava no capítulo 10, ia buscar o versículo 12, ia puxar essa folha para o lado, eu me acordei. Mas aí eu fui para o livro. Passagem essa que eu já li mais de 12 vezes, porque a Bíblia eu já li mais de 12 vezes, ela dentro completa, né? Mas eu vou ler desde o versículo 1 e vou parar no 12. Então no capítulo 10 de Isaías, a partir do 1º versículo, diz assim: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão.
Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roubem a presa, ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carmesis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que a sua imagem de escultura eram melhores dos que a de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não os faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Versículo 12. Era esse para mim ler. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Agora vocês compreenderam a leitura? Vão fazer o discernimento conforme os vossos pensamentos? Vão conjecturar com relação a tudo o que está acontecendo no planeta chamado Terra? Vão talvez meditar e pensar em várias nações e povos e reis e comportamentos de pessoas relacionado a palavra do profeta que veio no coração dele pela ação do Espírito de Deus que impulsionou para que ele falasse tais palavras. Poderíamos pensar várias nações, vários comportamentos, porque mais de 200 nações espalhadas pelo mundo, e nós temos governos que são justos, governos injustos e governos hipócritas que fazem que são justos, enganam o povo. Tal discernimento das pessoas que conseguem entender os fatos e fazerem a leitura das questões que estão ocorrendo, não estou dizendo a leitura da palavra que eu li, do texto, mas da leitura daquilo que está acontecendo, aonde você se encontra. E ter essa perseverança em continuar firme na tua expectação de fé e saber de que tudo está perante o Senhor. Mas como você não crê, acha que isso é balela e fantasia, dificilmente vai acreditar. No entanto, como algumas pessoas demandam para Deus como se fosse um mágico, como se fosse com vara de condão, batendo palma e fazendo com que as coisas acontecessem de uma hora para outra, como algumas pessoas ainda continuam falando nos púlpitos de uma forma para chamar a atenção para si e não para o fato real, que é da conversão do homem e da mulher, entendendo que uma das principais formas de poder é a transformação do ser humano, que ela quebre todo aquele orgulho, todo tipo de preconceito e julgamento para com os outros, mas simplesmente se tornando um igual, não das mesmas questões erradas, mas mostrando os valores para que outra pessoa veja esse valor e também sinta esse valor em ti.
E fala-se muito aqui da passagem da Síria. Segundo os estudiosos, a Síria era dos descendentes de Sem, que era neto de Noé, que hoje representaria parte das pessoas que saíram da diáspora ou que subiram a Samaria e dali foi para a Síria, aonde antes era a antiga Babilônia, seria hoje Turquia, Irã, Iraque, do Oriente Médio. Esse povo, vários povos do Oriente. E Sião tem uma fortaleza antiga dos Jebuseus, que é a cidade de Davi, o monte antes chamado de Moriá, que foi construído o templo, ou a cidade de Jerusalém, a terra de Israel. Esse é onde fica Jerusalém, fica o Monte Sião. Então, o que está dizendo no sentido de que Deus não se cuida tanto dos seus como os seus, aqueles que professam a fé, aqueles que acreditam naquilo que muitas pessoas duvidam e que acham que toda a ciência é que faz com que as coisas aconteçam, o tal chamado boom, e todas as explicações científicas levam para aquilo que de fato está revelado nas Escrituras. Quanto mais a ciência busca informações, mais elas comungam da razoabilidade daquilo que foi escrito de pessoas que não tinham conhecimento científico, mas falavam pelo poder do Espírito, do grande Espírito, o Espírito Santo de Deus. Aquilo que não se vê, mas se sente. Aquilo que no universo inexplicável, como que é que se transformou tudo isso, de onde veio, se não há um ser superior, com poder acima de qualquer conceito científico de laboratório, que fez tudo daquilo que não existia e se produziu a tudo aquilo que se vê. E hoje o homem, com a sua ganância, com a sua arrogância, com as suas ambições, prepotências de poder, de enriquecimento, destrói muitas e várias outras coisas que já foram feitas, que animais e plantas que existiam não existem mais. O homem conseguiu exterminar. E muitas das vezes que a natureza se volta pelo nosso próprio comportamento são consequência dos fatos das nossas escolhas erradas, e as coisas se advêm contra nós mesmos porque nós provocamos a grande ira. E aqui Deus, pela boca do profeta, está fazendo uma advertência. Se eu não vou poupar nem aqueles que são de Sião, de Jerusalém, a cidade que é santa para vocês, que vocês fizeram o templo, eu não vou poupar vocês? Que vocês que são os ímpios, vocês que ignoram os meus, aqueles que realmente no seu comportamento têm uma integridade para com os outros, que vivem dentro do contexto harmonioso e pacífico, não é dentro da categoria daquilo que vocês ou algumas pessoas ficam achando que tem que fazer um pedestal, levantar um altar e fazer libação, queimar gordura e adorar os postes ídolos. Não, se voltando hoje para o conhecimento espiritual do homem que conseguiu, como Jesus, entendendo Jesus com seus 12 anos, dando lição para os estudiosos dentro do templo, aonde dizia e falou Lucas, escrevendo, entendendo que Jesus crescia em graça e conhecimento, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Então esse mesmo Espírito está sobre todas as pessoas que compreendem e têm o discernimento das coisas que acontecem à nossa volta. Ela é um pouco mais extensa, longa, e eu vou falar um pouco mais, como Paulo disse. Estou apaixonado por esta obra, ou seja, pelas coisas que estão acontecendo, isso me dói, de ver coisas que não gostaria de ver.
E falar para o filho, filho, não vai por aí por esse caminho que está cheio de espinho. Esses espinhos vão te machucar. As pedras poderão você tropicar nas pequenas. E o pai ensina para o filho o caminho melhor para ser andado, dando exemplo para o filho. Mas, no entanto, o filho é teimoso e segue o seu rumo segundo a sua consciência, a sua vontade e as suas escolhas. Poderá encontrar espinhos, poderá tropeçar, poderá cair, mas que ele se lembre sempre da voz do seu pai, do ensino que foi dado, para que ele volte talvez e pegue o caminho mais certo, ou se corrija na sua caminhada e se firme os seus passos, e também dê o testemunho da sua vida para a sua prole, para a sua descendência, porque os outros também poderão segui-lo e seguir para o lado errado, ignorando o conselho do pai. O profeta é um conselheiro que vem do bom conselheiro, que é o Espírito que conforta, que o consola e que confirma os fatos que já aconteceram e aqueles que hão de vir. Então, rei, autoridade que foi colocada com autoridade para cumprir as ordenanças legais e constituídas de uma nação, sob a égide divina do grande Espírito, mesmo que não entenda, mas dentro da sua consciência humana, que tenha a plena honra de que foi colocado no lugar para trabalhar para o povo. Como eu falava antes, em outros momentos, não aceitando o pobre por sua pobreza, não tendo pena do pobre por sua pobreza, sua necessidade, nem aceitando o rico, nem bajulando o rico por sua riqueza, mas justo sendo. Porque a lei veio para tanto para um e para com o outro, para pegar principalmente aqueles que andam contra a lei. E aqueles que estão cobertos, protegidos da lei, que andam dentro da legalidade, é para ficar abraçados, protegidos, não punidos. Então essa inversão muito grande de valores que acontece, essas iras santas que acontecem, elas revoltam um povo que é a massa. Isso é uma provocação que está acontecendo em vários lugares. Então essa é a mensagem que foi dito para mim ler, para mim falar. Que cada um faz uma análise crítica de si e de outras pessoas sem julgar, porque nós também somos julgados pelas nossas ações e por nossas omissões. E que Deus, dentro da sua bondade e misericórdia, possa nos redimir dos nossos pecados, porque Jesus é que faz essa remissão quando aceitamos o Filho como enviado. Se não aceitarmos o Filho que é o enviado, como vamos chegar ao Pai que o enviou? E isso são conjuntos de fatos que eu, em outro momento, eu vou falar sobre essa conexão de pai com filho e filho com as pessoas e o Espírito Santo que foi deixado para confirmar tudo aquilo que está acontecendo e que cada um de nós possa ajudar um pouco a ser melhor o lugar onde nós estamos vivendo, entendendo a mensagem, porque existe o bem e existe o mal, e existe a justiça, e existe o amor, e existe o ódio, existe as trevas, existe a luz, e existe tudo aquilo que nós imaginamos que existe, e aquilo que você não acredita que existe também existe. É a luz, a verdade, o amor e a justiça, e isso são bases dos frutos do Espírito de Deus que atua no ser humano para confirmar a existência de Deus, porque nós temos que ver Deus no próximo, porque se nós não crermos que isso aconteça, nós seremos também qualquer tipo de pessoa desumana, desatenta e folgado, viver de qualquer forma, sem cumprir lei, sem obedecer nada e sem ter temor. E esse temor é com amor ao grande eu sou, aquele que nos avisa e que nos diz: ai daqueles que maltratam as viúvas e que tornam os pobres mais pobres e os nossos órfãos, e que com arrogância julgam e com arrogância governam, e que tornam o pobre mais pobre e os incautos mais incautos, e quanto mais pobre e menos saber, mais fácil de manipular. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é o amor e a justiça.
E nós temos que estar nessa conexão. Não é por força nem por violência, você tem escolha. Opte por isto, para termos bons resultados na nossa caminhada. Espero que tu esteja em paz. Eu estou em paz, pacificado. Shalom.